Meu nome é Helena Duarte e na noite em que completei 10 anos de casamento, descobri o verdadeiro significado de ironia. O salão do restaurante Solar das Magnólias estava impecável, luz amarela suave, taças, reluzindo risadas polidas. Parecia uma cena de novela sobre casamentos perfeitos, até o momento em que meu marido Marcelo ergueu a taça. 10 anos desperdiçados com uma mulher interesseira, ele disse alto o bastante para todos ouvirem. Os convidados riram aquele riso desconfortável de quem não sabe se é brincadeira ou humilhação. Eu sorri, só sorri, e deslizei uma pasta de couro marrom sobre a mesa bem devagar. Engraçado, eu disse com a mesma calma que usei por 10 anos, porque este contrato de casamento falso e as provas da traição dizem o contrário. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som das taças parou. O garçom congelou na porta com a bandeja suspensa. Marcelo tentou rir de novo, mas o som não saiu. Eu podia ver em seus olhos que ele ainda acreditava controlar a narrativa como sempre acreditou. Só que naquela noite, o roteiro não era dele. Era meu. Durante uma década, Marcelo construiu a imagem do marido exemplar, empresário elegante e presença constante em colunas sociais. Eu, a esposa simples professora de literatura, apresentada como a parte sensível da relação. Em público, ele me elogiava. Em casa, me diminuía. Você vive em livros demais, Helena. O mundo real é aqui nas contas, nos contratos. E eu anotava. Não as palavras, mas o padrão. Os gestos, o tom de voz, o jeito como ele falava de dinheiro como se fosse um campo de batalha onde eu não tinha direito de pisar. Nos primeiros anos, tentei entender. Nos seguintes, aprendi a observar. E no 7º, comecei a registrar. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi num domingo, quando ele deixou o laptop aberto na mesa. Um e-mail piscava na tela: transferência confirmada. Conta offshore. Quando o confrontei, ele riu. Você não entenderia. É coisa de planejamento tributário. Planejamento. Palavra bonita para disfarçar crime. Mas ele tinha razão em uma coisa eu não entendia. Ainda. Nos meses seguintes, comecei a ler tudo o que podia sobre evasão fiscal, sociedades, de fachada, acordos falsificados. Entre uma aula e outra, eu estudava leis sozinha, em silêncio. Não era curiosidade, era sobrevivência. Às vezes ele esquecia que eu estava no mesmo ambiente. Falava ao telefone sobre esfriar contratos, adiar auditorias. E eu na cozinha preparando o café, deixava o celular gravando na bancada. Você é doce, mas ingênua, ele dizia enquanto eu servia o café com açúcar e guardava provas. No jantar dos nossos 10 anos, tudo estava perfeitamente ensaiado, inclusive o meu sorriso. As flores, as velas, os convidados todos montados para o espetáculo do casal feliz. Ele adorava palcos, mas dessa vez o aplauso seria meu. Quando a pasta deslizou pela mesa, senti uma leveza nova, quase física. Dentro dela estavam 2 cópias de um contrato verdadeiro e a versão adulterada que ele tinha arquivado para me deixar sem nada em caso de divórcio. Ao lado, capturas de tela, áudios e e-mails. E algo mais, um pendrive dourado com o rótulo discreto, relatório. O que ninguém naquela sala sabia é que 3 meses antes eu já havia denunciado Marcelo à Receita Federal. E a investigação estava em curso. Eu só precisava do momento certo, público teatral, para o fechamento perfeito. Quando o silêncio se prolongou, ele murmurou: Helena, que brincadeira é essa? Brincadeira. 10 anos de traições emocionais, financeiras e morais, resumidos em uma palavra. Olhei ao redor. Os rostos conhecidos, sócios, amigos, família, refletiam desconforto e curiosidade. Era o público ideal. Não é brincadeira, Marcelo. É a verdade. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu sabia que ninguém ali entenderia de imediato o que estava acontecendo, mas bastava 1 minuto, um olhar, uma palavra para que a máscara de Marcelo começasse a rachar. Naquela noite, sob as luzes quentes do restaurante, eu não era mais a mulher que ele moldou. Eu era a autora da cena.
E enquanto ele tentava recompor o sorriso, eu pensei no quanto a vida tem senso de ironia. 10 anos atrás, foi ele quem me fez assinar o contrato. Hoje era ele quem não lia o que estava prestes a assinar o próprio fim. A porta do salão se abriu. 2 homens de terno entraram. Um deles, meu advogado, me olhou e fez um pequeno aceno. Marcelo Duarte perguntou o outro segurando uma pasta preta. Marcelo empalideceu. Os advogados chegaram, murmurei olhando para ele, justo a tempo da sobremesa. Mas o que ninguém naquele salão imaginava, nem mesmo Marcelo, era que toda aquela exposição pública, era apenas o primeiro ato. A verdadeira surpresa ainda estava por vir. Dizem que o tempo apaga tudo, mas no meu caso, ele apenas deixou as marcas mais visíveis. Foram 10 anos de convivência com um homem que sabia exatamente como transformar afeto em controle. No começo era carinho, depois correção, mais tarde virou comparação e por fim silêncio. Marcelo não gritava, ele não precisava. Bastava um olhar de desdém, uma frase dita em tom de professor, explicando uma lição difícil demais para a aluna medíocre. Você é boa com palavras, Helena, mas o mundo real se move com números. Eu sorria e mudava de assunto. Aprendi cedo que discutir com ele era como discutir com uma parede que se acha um espelho. Você fala e tudo que volta é uma versão distorcida de si mesma. Na vizinhança éramos o casal admirado, ele o empresário bem-sucedido, eu a esposa tranquila, educada que dava aulas de literatura e organizava feiras de livros na escola. Um casal equilibrado, diziam. Por dentro, a casa era um campo de guerra silenciosa. Eu fazia o café da manhã, ele lia relatórios. Eu falava sobre meus alunos, ele respondia com um E quando eu tentava conversar sobre algo sério, ele dizia: você complica demais as coisas. É só assinar aqui e confiar em mim. Confiei. Assinei. Até o dia em que percebi que confiança em mãos erradas vira documento de rendição. Minha sala de aula virou refúgio. Ali eu ainda era ouvida. Os alunos me chamavam de profa, Helena das histórias, e eu contava sobre Machado Clarice e Shakespeare, todos mestres em narrar tragédias disfarçadas de romances. A ironia não me escapava. Eu vivia uma peça que qualquer deles poderia ter escrito. Certa vez um aluno me perguntou se eu acreditava em finais felizes. Eu respondi que acreditava em finais justos. Ele sorriu sem entender. Eu também. Naquele tempo, eu ainda não sabia o que a justiça custava. As traições começaram como boatos, mensagens trocadas demais, telefonemas tarde da noite. E eu, a ingênua, fingia não ver, porque admitir é mais doloroso do que imaginar. Até o dia em que encontrei um brinco de pérola no carro. Não era meu. Era da Vanessa, a melhor amiga da irmã dele. A mulher que me abraçava em festas de família, que me chamava de mana de coração. Marcelo jurou que não era nada, que eu estava louca. Você sempre dramatiza tudo, Helena. É por isso que a literatura te faz mal. A frase me cortou de um jeito que ele jamais entenderia. E talvez pela primeira vez eu percebi que o amor tinha acabado. Mas a vingança ainda não tinha começado. Passei meses observando cada detalhe, cada recibo esquecido, cada conversa ouvida pela metade. A vida me ensinou a ler entrelinhas, e o casamento com Marcelo foi o meu maior curso de análise de texto. Descobri contas no exterior, empresas fantasmas, transferências escondidas, sob nomes de consultorias. Anotei tudo. No começo era apenas autoproteção. Depois virou método. Criei um e-mail secreto, fotografei documentos, enviei a mim mesma prints de mensagens e num caderno antigo anotei frases soltas, pequenas observações. 9 de março ele recebeu ligação sobre adiar a auditoria. Parecia nervoso. 17 de abril falou com alguém sobre contrato offshore. Eu fingi não ouvir. Com o tempo percebi que a maior arma de uma mulher subestimada é a paciência. Homens como Marcelo confundem silêncio com submissão. Não percebem que enquanto falam demais, alguém está registrando tudo. Eu não planejava nada ainda, mas a ideia começou a ganhar forma quando percebi que ele parara de esconder.
Era como se tivesse esquecido que eu existia como ser pensante. Às vezes ele deixava o cofre da sala aberto, outras esquecia pastas no sofá e sempre falava demais quando bebia vinho. Você não entenderia, Helena, isso é coisa de quem sabe jogar. Eu não respondia, mas por dentro pensava: todo jogador esquece que o outro também pode aprender as regras. Numa noite de sexta-feira, ele chegou tarde. O perfume feminino na camisa denunciava o que as palavras negariam. Enquanto ele tomava banho, abri o laptop dele e vi uma pasta chamada Consultoria Vanessa. Dentro, e-mails trocados, fotos, transferências. E o pior, um contrato assinado com meu nome falso com data adulterada. Foi ali que a invisível morreu, e a mulher que o observava em silêncio nasceu. Nos dias seguintes, preparei minha atuação com a mesma precisão que ele usava para mentir. Voltei a sorrir, voltei a cozinhar suas refeições preferidas, voltei a ser a esposa ideal, o personagem que ele mesmo tinha criado para mim. Ele acreditou, claro que acreditou. E quanto mais confiante ficava, mais eu colecionava provas. Cada palavra, cada gesto, cada descuido dele, tudo se transformava em registro. No espelho comecei a me enxergar diferente, não como vítima, mas como autora. A história ainda era dele, mas a narrativa agora era minha. E eu sabia que quando o 10º ano chegasse, seria a minha vez de brindar, não com champanhe, mas com a verdade. Por muito tempo eu acreditei que vingança era um ato explosivo, algo que acontecia de uma vez, com gritos, lágrimas, portas batendo. Mas a vida com Marcelo me ensinou outra coisa. A vingança mais eficaz é a que amadurece em silêncio. Ele achava que eu era previsível, que se me ferisse eu choraria, discutiria ou perdoaria. Nunca imaginou que eu pudesse simplesmente observar. E observar foi o que fiz até entender tudo. Certa manhã, enquanto preparava o café, ouvi ele falar ao telefone com um dos sócios. Relaxa, isso é só uma manobra contábil. A Receita nunca vai ver. A frase veio acompanhada de uma risada confiante. Naquele instante, percebi o que ele chamava de inteligência. Era só disfarce para crime. Eu mexia o açúcar no café e olhava o reflexo dele na janela. Marcelo se movia como um ator ensaiado, terno, alinhado, voz segura, postura impecável. Tudo nele era aparência, e foi ali que tive a primeira ideia do que faria. Deixei o celular sobre o balcão com a câmera ligada e o microfone captando cada palavra. Fingi distração. Ele continuou falando sem perceber que cada frase virava prova. Ao longo das semanas seguintes, percebi que Marcelo falava mais quando achava que eu não estava ouvindo. Era como se a presença feminina quieta e doméstica o fizesse esquecer que alguém inteligente podia estar ali. Afinal, eu era a professora de literatura que não entende de negócios. Comecei a montar um arquivo, gravações, cópias de contratos, anotações sobre movimentações suspeitas. Nada de planos mirabolantes, apenas fatos frios documentados irrefutáveis. Quando ele viajava, eu aproveitava para fotografar documentos do escritório dele. Nomes de empresas, datas, transferências, recibos de consultorias. E sempre havia algo chamado Projeto Thompson. Mais tarde, descobriria que era o nome do esquema principal, um conjunto de empresas fantasmas, usadas para desviar dinheiro. Numa tarde de abril, ele chegou irritado. Tinha tido uma reunião com o contador e jogou uma pasta sobre o sofá. Esses idiotas da auditoria querem revisar os relatórios de novo, reclamou. Eles não entendem o que é otimizar lucro. Eu continuei corrigindo provas dos meus alunos como se não tivesse ouvido. Ele abriu uma garrafa de vinho, serviu-se e começou a falar sozinho, o tom cada vez mais exaltado. A Receita nunca vai descobrir. Está tudo em nome da subsidiária. Sorri discretamente e anotei a data no meu caderno. 10 de abril. Foi o dia em que percebi que a arrogância dele era a minha melhor aliada. A partir daí, desenvolvi um hábito, gravava conversas, em que ele ensinava o funcionamento do próprio esquema. Ele gostava de se ouvir e eu o deixava falar. Você não entenderia, Helena. É como um jogo de xadrez.
Eu sempre penso 10 lances à frente. 10 anos à frente. Ele não sabia que eu também estava jogando, só que no meu tabuleiro o rei dele já estava encurralado. Em julho, descobri algo que me fez tremer. Enquanto arrumava o armário do escritório, encontrei uma cópia do nosso contrato de casamento. As letras eram idênticas às do original, exceto por uma diferença quase invisível. Uma cláusula nova inserida após a assinatura. Lia-se: em caso de divórcio, todos os bens adquiridos permanecerão sob administração exclusiva do cônjuge do sexo masculino. O golpe era perfeito, discreto, elegante e cruel. Ele havia me deixado sem nada por antecipação. Senti o estômago revirar. Por um instante, o velho instinto de chorar voltou, mas respirei fundo. Peguei o contrato, fotografei cada página e o guardei de volta no mesmo lugar. Dessa vez não haveria escândalo, haveria método. Comecei a estudar leis de família, contratos e direito tributário. No começo, as palavras me pareciam um idioma estrangeiro. Depois de um tempo, cada parágrafo virou ferramenta. Aprendi o suficiente para saber que o que ele fez era crime, falsificação documental e fraude patrimonial. Mas eu precisava de mais. Precisava de orientação. Foi então que liguei para Andréia, uma antiga colega da faculdade, hoje advogada especializada em direito financeiro. Marcamos um café num lugar discreto, no bairro de Lourdes. Quando ela chegou, sorriu com gentileza. Faz tanto tempo, Helena. Você anda bem? Respondi com o mesmo sorriso que usei por uma década. Melhor agora. Passei a tarde fazendo perguntas sobre contratos, gravações, provas digitais. Disse que era pesquisa para um romance, uma história sobre uma mulher traída que descobre crimes do marido. Andréia riu. Mas pelos olhos dela, percebi que entendeu a verdade e respondeu tudo o que eu precisava saber. A partir daí, cada encontro nosso virou um passo do plano. Ela me ensinou como arquivar provas, como validar datas, como proteger arquivos, e me apresentou a um perito que analisou o contrato adulterado. Em menos de uma semana, o laudo estava pronto. Documento alterado após assinatura original. Guardei tudo, num pendrive em nuvem em cópias físicas, tudo triplicado, nada deixado ao acaso. Marcelo, claro, continuava igual. As mesmas piadas de mau gosto, as mesmas reuniões de negócios que terminavam cheirando a perfume barato. E eu, a mesma esposa exemplar, preparando o jantar, ouvindo sem escutar. Mas à noite, enquanto ele dormia, eu revisava o dossiê. Era quase um ritual. Cada arquivo, cada print, cada gravação, uma lembrança de que eu não era mais refém da ingenuidade. Quando o 10º ano começou a se aproximar, senti uma estranha calma. Não havia mais raiva, só certeza. Tudo estava pronto. As provas, as testemunhas, o momento. Até o vestido para o jantar, o mesmo que ele dizia que me fazia parecer professora demais, eu deixei separado. 10 anos de casamento, 10 anos de silêncio e uma noite para virar a página. Na semana anterior ao jantar, recebi uma mensagem de Andréia. Tudo pronto, só falta o brinde. Sorri diante da tela. Marcelo sempre acreditou que eu não saberia diferenciar um tax write-off de tax evasion, mas o que ele nunca viu é que eu aprendi a diferença observando ele cometer o erro. A verdadeira aula quem deu fui eu, e a nota final seria lida em voz alta diante de todos. Naquela altura, Marcelo já não me enxergava mais como uma pessoa. Eu era um móvel da casa, algo que estava ali silencioso, previsível, inofensivo. E foi justamente essa ilusão que me protegeu. Homens como ele nunca percebem quando o perigo vem de quem eles subestimam. O 10º ano do nosso casamento começou com promessas de renovação. Marcelo dizia que queria recomeçar, que estava cansado de trabalhar demais, que queria viajar a 2. Eu sorria fingindo acreditar, mas cada nova promessa dele só me lembrava de uma coisa: quando um mentiroso começa a planejar férias, é porque já tem outro destino em mente. Em fevereiro, ele me chamou para assinar uma atualização do acordo pré-nupcial. Disse que era por causa de um novo investimento, um hotel em Minas. É só formalidade, amor. Assina aqui para agilizar.
O papel parecia autêntico, timbrado com assinaturas de testemunhas e selo de cartório. Mas depois de anos corrigindo redações, meu olho já sabia quando uma frase estava fora de lugar. E havia algo errado naquela. Uma vírgula deslocada, um termo diferente. Eu sabia que ele tinha mudado o texto. Peguei a caneta, mas pausei. Posso ler com calma, depois perguntei com doçura. Ele riu impaciente. Helena, você é a única mulher que lê contrato de casamento como se fosse poesia. E foi assim que ele revelou sem perceber o tamanho do seu desprezo. Assinei a cópia que ele deixou, mas já sabia que aquela assinatura seria o início da ruína dele. Na semana seguinte, levei o documento a Andréa. Ela espalhou as folhas sobre a mesa do escritório e franziu a testa. Tem coisa aqui que não bate Helena. Essa página foi impressa em papel diferente. Ele mudou depois que eu assinei e confirmei. Ela respirou fundo. Isso é crime. Marcelo sempre achou que falsificar documentos era só um detalhe, mas um detalhe pode ser suficiente para destruir um império inteiro. Andréa pediu para um perito digitalizar o contrato. 3 dias depois, o laudo estava pronto, adulteração pós-assinatura. Prova incontestável. Aquele papel que ele acreditava ser a minha condenação era, na verdade, a sentença dele. Enquanto isso, em casa, tudo parecia igual. Ele ainda saía cedo, voltava tarde, eu ainda preparava o jantar, sorria nas fotos, respondia aos convites. Mas agora cada gesto meu tinha propósito. Cada palavra era ensaio. Eu estava treinando para o palco final. Às vezes, enquanto o observava comer, imaginava a cena, ele brindando, rindo confiante, e eu deslizando a pasta sobre a mesa. Eu quase podia ouvir o som da taça quebrando quando ele percebesse. Mas ainda não era a hora. Faltava uma peça. Marcelo tinha um hábito curioso. Guardava pendrives em gavetas diferentes. Um para contratos, outro para fotos, outro para projetos confidenciais. Ele achava que a desorganização era sinônimo de segurança. Mas eu conhecia cada canto daquela casa melhor do que ele. Numa noite de maio, quando ele viajou a São Paulo para uma reunião de negócios, procurei com calma. E encontrei um pendrive vermelho dentro de uma caixa de charutos. Ao abrir no meu laptop, encontrei algo que me gelou o sangue, uma planilha com transferências de valores altíssimos assinadas por mim. Ou melhor, por uma versão digital do meu nome. Ele tinha falsificado minha assinatura para movimentar dinheiro, e o mais terrível parte desses valores estava vinculada a uma fundação de caridade usada como fachada. Por alguns segundos o nojo foi maior que qualquer outra coisa, mas logo veio a lucidez. Aquilo era o fim e a minha chance. Copiei tudo, enviei para um e-mail seguro e devolvi o pendrive exatamente ao lugar onde estava, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele me trouxe café na cama. Para minha mulher linda, disse com aquele sorriso ensaiado, o mesmo sorriso que ele usava para fechar contratos fraudulentos. Tomei o café, olhei para ele e apenas respondi, 10 anos, Marcelo. Já pensou o quanto aprendemos juntos? Ele riu. Eu aprendi a ter paciência com as tuas manias. E você o quê? A observar, respondi. Ele achou graça. Eu também. Mas por motivos diferentes. Nas semanas seguintes, Andréa e eu montamos um plano completo. Ela registrou cópias autenticadas das provas, encaminhou relatórios para o Ministério Público e para a Receita. Enquanto isso, eu fazia o papel perfeito de esposa amorosa. Marcelo me convidou para viajar no feriado só nós dois. Eu aceitei, claro. Durante o passeio, ele deixou o celular desbloqueado na mesa. Não resisti e tirei fotos de mensagens com Vanessa, a amiga da irmã. Ele escrevia que Helena nunca vai entender nada disso. Olhei o mar e sorri. Ele tinha razão. Eu não entenderia se não tivesse aprendido a ler o subtexto das mentiras. Quando voltamos, ele começou a organizar o jantar dos 10 anos. Falava empolgado sobre a lista de convidados, o restaurante As Flores. Vai ser uma noite inesquecível, disse. Vai mesmo, respondi. E anotei a data no calendário como se fosse uma entrega final de tese. 10 anos de pesquisa.
uma tese sobre vaidade, mentira e justiça. Nos dias anteriores ao evento, passei horas ensaiando. Não o discurso, mas o silêncio. Queria que cada palavra fosse medida, cada pausa fosse uma lâmina. A pasta estava pronta. Cópia do contrato original, cópia adulterada, relatório do perito, prints das mensagens com Vanessa e um pendrive dourado idêntico ao vermelho de Marcelo. O conteúdo: as provas da evasão fiscal salvas em duplicata. Nome do arquivo: brindefinal.is PDF. Na véspera do jantar, Andréa me ligou. Tudo pronto. Quer mesmo fazer isso em público? Quero, respondi. Ele sempre precisou de plateia. Desta vez, a plateia vai assistir à verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Helena, você tem certeza que está preparada? Estou. Esperei 10 anos para isso. Desliguei o telefone e olhei meu reflexo no espelho. Pela primeira vez vi uma mulher inteira. Nem vítima, nem sobrevivente. Apenas alguém que recuperou a própria voz. Naquela noite, enquanto o relógio marcava meia-noite, abri o laptop e li de novo a primeira linha do contrato adulterado. Em caso de divórcio, todos os bens permanecerão sob a administração exclusiva do cônjuge do sexo masculino. Senti vontade de rir, porque na manhã seguinte, o cônjuge do sexo masculino descobriria que a administração dele tinha acabado e que o verdadeiro documento, aquele que valia, estava nas minhas mãos. A peça estava montada, o palco preparado, o público convidado, faltava apenas o brinde. O dia do jantar chegou com um tipo de tranquilidade que só existe depois de uma decisão definitiva. Acordei cedo, fiz café, arrumei o cabelo e vesti o mesmo vestido azul que Marcelo odiava. Você parece uma professora de faculdade, nesse ele dizia. Talvez por isso eu o tenha escolhido. Era o meu uniforme de guerra simples, discreto, impossível de ignorar. O relógio marcava 6 da tarde quando o motorista buzinou na frente da casa. O carro que Marcelo enviara era luxuoso, cheio de flores brancas e fitas douradas. Parecia o carro de uma noiva, e de certa forma eu estava mesmo indo para um novo casamento comigo mesma. O restaurante solar das Magnólias estava lotado. Marcelo alugara o salão inteiro decorado com velas, taças e rosas. Havia música ambiente, garçons de luvas brancas e um fotógrafo para registrar o amor de 10 anos. Tudo cuidadosamente planejado para ele brilhar. O homem sempre amou plateias. Quando cheguei, ele já estava rodeado de amigos e sócios, rindo alto, gesticulando, parecendo o próprio rei de um império de aparências. Quando me viu, abriu um sorriso ensaiado. Aí está a mulher da minha vida, anunciou. Beijou meu rosto com o afeto calculado de quem sabe que há câmeras por perto. Tudo pronto para o brinde, perguntei com calma. Depois da sobremesa, respondeu piscando. Quero deixar o melhor para o final. Mal sabia ele, o final era meu. Durante o jantar, mantive meu papel de sempre. Cumprimentei convidados, ri das piadas, falei sobre livros com as esposas dos empresários. Por dentro, cada minuto era uma contagem regressiva. Às 9, Marcelo começou a se servir de vinho demais. Quando ele bebia, a arrogância crescia. E eu sabia que, embriagado pela própria importância, ele me daria a deixa. E deu. Bateu a taça com uma colher e ergueu-se confiante. Quero fazer um brinde especial, anunciou. A sala silenciou. Hoje celebramos 10 anos de um casamento persistente. Alguns riram. Ele prosseguiu 10 anos com uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado da paciência. Mais risadas. O olhar dele se virou para mim. Ela é sensível, sonhadora e um pouco ingênua. Fez uma pausa dramática. 10 anos desperdiçados com uma mulher que nunca entendeu o mundo real. As risadas se espalharam tímidas, desconfortáveis. Alguns fingiram beber para disfarçar. Eu apenas sorri. Deixei que o silêncio seguinte se estendesse o suficiente para incomodar. Então, com um tom sereno, respondi: é verdade, Marcelo. Fui ingênua, por muito tempo. As conversas cessaram. Levantei-me lentamente, segurando a pasta que repousava ao meu lado.
mas aprendi. O som do fecho metálico ao abrir a pasta ecoou pelo salão. Este é o contrato de casamento que você adulterou. Coloquei sobre a mesa. E estas... Espalhei cópias de e-mails e laudos. São as provas. Marcelo riu, tentando manter o controle. Amor, o que é isso? Você enlouqueceu? Não, eu despertei. Mostrei a cópia original e a adulterada lado a lado. As diferenças eram sutis, mas visíveis. O logotipo do cartório estava borrado numa delas. As testemunhas tinham datas trocadas. Sabe o que é mais curioso? Continuei mantendo o tom baixo. Essa adulteração anula o documento inteiro. A cor sumiu do rosto dele. Helena, isso é um mal-entendido. Como as mensagens com a Vanessa? Perguntei. Peguei o celular da bolsa e toquei na tela. Em segundos, os telefones dos convidados começaram a vibrar ao mesmo tempo. O som das notificações encheu o salão. Alguns olharam as telas, outros cobriram a boca em choque. Fotos, mensagens, datas, tudo. Marcelo se levantou de repente. Você está louca. Isso é privacidade. É justiça, respondi. Você sempre quis uma plateia, Marcelo. Aqui está. O murmúrio cresceu. Alguns convidados se levantaram. Outros filmavam discretamente. O sorriso do fotógrafo sumira. E no fundo do salão, a porta se abriu. Andréa entrou impecável com uma pasta preta nas mãos e 2 colegas atrás. Os advogados. Ela caminhou até nós, calma, segura, como se aquele fosse o lugar dela. Boa noite, disse. Helena, está tudo pronto. Marcelo piscou confuso. Quem é essa mulher? A advogada respondi. A que você vai precisar a partir de agora. Andréa colocou os papéis sobre a mesa. Aqui estão os documentos do processo de divórcio e o relatório de fraude fiscal já encaminhado às autoridades. A reação foi instantânea. Os sócios de Marcelo se entreolharam pálidos. Um deles, o Sr. Batista, recuou um passo e sussurrou algo para o outro. Isso vai respingar na empresa. Marcelo tentou pegar os papéis, mas Andréa foi mais rápida. Eu não recomendo que o senhor toque em nada, Sr. Duarte. Ele estava branco. Com as mãos trêmulas, olhou ao redor buscando cumplicidade, mas ninguém respondeu. Helena, balbuciou, você não sabe o que está fazendo. Sorri leve. Sei sim. Estou terminando um livro, e você é o personagem principal. O ambiente mudou de temperatura. Aquela festa de luxo se transformou num tribunal improvisado. Os convidados eram jurados involuntários, e Marcelo o réu. Ele ainda tentou se defender, misturando raiva e desespero. Isso tudo é invenção. Andréa abriu o tablet e projetou na tela fotos de contratos, mensagens e transferências. Tudo documentado, Sr. Duarte. Você não pode provar nada, gritou ele. Posso, respondi, e já provei. Andréa levantou um envelope. O Ministério Público já recebeu cópias. A Receita também. Um murmúrio percorreu a sala. Um dos sócios se levantou e saiu sem olhar para trás. Outro apenas balançou a cabeça. Marcelo ficou ali parado, tentando entender onde tudo dera errado. Olhei para ele e percebi que pela primeira vez eu não sentia medo, nem raiva, apenas pena. O homem que me fez sentir pequena por tantos anos agora encolhia diante de mim. Aproximei-me e sussurrei. 10 anos, Marcelo, e você ainda não entendeu que quem lê o mundo lê as pessoas. Ele me encarou sem resposta. A mão dele tremia. A minha não. O garçom apareceu na porta hesitante. Senhora Duarte, devo servir a sobremesa. Olhei para Andréa, que respondeu antes de mim. Sirva, por favor. A vida, afinal, também precisa de ironia. Enquanto os convidados se retiravam em silêncio, a música de fundo continuava tocando uma melodia suave e deslocada, como se o restaurante tentasse manter a normalidade. Marcelo permaneceu sentado, olhando para o nada. Eu sentei de novo e tomei um gole do meu vinho. Engraçado, murmurei. 10 anos de casamento e só hoje você finalmente me ouviu. Do outro lado da mesa, ele respirou fundo, exausto. Mas eu sabia aquilo ainda não era o fim. Era apenas o começo da queda. Porque a verdadeira surpresa ainda estava por vir.
Quando deixamos o restaurante naquela noite, a chuva começava a cair fina, lavando a calçada e as luzes douradas da fachada. Eu caminhava devagar, os saltos ecoando no asfalto molhado, e pela primeira vez em 10 anos, senti o ar entrando inteiro nos pulmões. Andrea me acompanhou até o carro. "Você foi impecável", ela disse fechando o guarda-chuva. "Foi apenas justiça", respondi, "e ainda falta o resto." Ela me olhou curiosa. "O resto?" Fechei a bolsa, guardei o celular e disse: "Baixo às autoridades." 2 meses antes daquele jantar, eu já havia protocolado uma denúncia anônima na Receita Federal. Com os documentos que coletei, cada transação falsa, cada assinatura forjada, cada projeto, Thompson estava sendo analisado. Marcelo achava que jogava xadrez, mas o tabuleiro já estava inteiro nas mãos do adversário. Naquela noite, eu só precisava expor a face pública da mentira. A máquina da verdade já estava funcionando em silêncio, exatamente como eu. Nos dias seguintes, o impacto se espalhou rápido. Os jornais locais começaram a noticiar: empresário de Belo Horizonte é investigado por fraude e falsificação de documentos. Não citavam nomes ainda, mas quem conhecia Marcelo sabia. O telefone não parava. Mensagens de amigos ex-sócios conhecidos curiosos. Alguns fingiam preocupação. Outros queriam saber detalhes. Eu apenas respondia: "A justiça está cuidando." Marcelo, por outro lado, mergulhou no caos. Passou dias fora trancado com advogados tentando conter o vazamento. Eu o observava à distância, sem gritos, sem escândalos. Era estranho, mas a serenidade era quase assustadora. A mulher que antes chorava por migalhas, agora dormia em paz. Na segunda-feira seguinte, ele voltou para casa. Parecia menor. Os ombros caídos, o olhar perdido, o perfume habitual substituído pelo cheiro ácido de ansiedade. Sentou-se à mesa da cozinha como se esperasse um milagre. "Helena, precisamos conversar", disse a voz rouca. Eu continuei mexendo o café sem pressa. "Sobre o quê?" "Sobre o que você fez. Isso foi longe demais." Coloquei a xícara diante dele e respondi: "O que eu fiz foi o que você sempre disse que eu não era capaz de agir racionalmente." Ele me olhou com raiva, depois com medo. "Eles estão investigando tudo. Meus sócios estão surtando. Você não entende isso? Pode arruinar." "Arruinar?", interrompi. "Marcelo, você mesmo construiu isso, tijolo por tijolo." Ficamos em silêncio. O tic-tac do relógio da parede preenchia o espaço. Um som tão comum, tão simples, mas naquela hora soava como contagem regressiva. 3 dias depois, às 6 da manhã, ouvi batidas fortes na porta. Quando abri, 2 homens e uma mulher, todos de terno, mostraram as credenciais. Receita Federal. Temos um mandado de busca e apreensão. Marcelo apareceu atrás de mim de pijama, o rosto pálido. "Isso é um engano", balbuciou. "Eu já expliquei tudo ao meu contador." "O senhor poderá se explicar", respondeu o agente. "No momento, precisamos dos computadores e documentos contábeis." Eu apenas dei um passo para o lado e deixei que entrassem. Eles recolheram pastas, HDs, pendrives, inclusive o vermelho, aquele da caixa de charutos. Marcelo me olhava como se eu tivesse aberto as portas do inferno, mas o que eu abri foi apenas a porta da verdade. No fim da tarde, quando os agentes se foram, ele desabou no sofá. "Você acabou com a minha vida", disse quase num sussurro. "Não, Marcelo, eu só tirei o verniz", respondi. "O que estava por baixo já estava podre." Ele riu um riso curto, desesperado. "Você acha que vai sair disso limpa? Todo mundo vai saber que foi você." "Não precisam saber", falei olhando pela janela. "Basta que a verdade apareça." Durante as semanas seguintes, o processo avançou. A empresa dele perdeu contratos. Os sócios o abandonaram. A família, outrora orgulhosa, agora evitava até o sobrenome. Enquanto isso, eu voltei a dar aulas. Na escola, os alunos me perguntavam por que eu parecia mais leve. Respondi com um sorriso: "Porque aprendi que o silêncio também fala." Mas a calmaria foi curta. Em agosto, recebi uma intimação. Marcelo havia aberto um processo de separação litigiosa, tentando inverter a narrativa. Alegava instabilidade emocional, traição moral, difamação. Sorri ao ler. Era previsível.
Ele não suportava perder o controle nem mesmo depois de destruído. Levei os papéis a Andrea, que apenas levantou uma sobrancelha. Ele ainda não entendeu com quem está lidando? Ele nunca entendeu, respondi, nem quando dormia ao meu lado. O julgamento da separação foi breve. O juiz olhou os documentos, os laudos, as gravações e concluiu. O acordo pré-nupcial foi adulterado de forma fraudulenta. Todos os bens retornam à administração da autora. Marcelo ficou imóvel, os olhos fixos na mesa. A caneta que ele segurava caiu da mão. Por um instante senti algo parecido com pena, mas passou rápido. Quando o juiz anunciou a sentença, olhei o relógio. 11h11, o mesmo horário em que 10 anos antes eu havia dito sim. Sim ao homem errado, mas também sem saber sim à mulher que eu me tornaria. Depois da audiência, Andrea me levou para almoçar. Você venceu, disse ela, oficialmente. Vencer não era o plano, respondi, era sobreviver. Ela riu, e agora? Peguei o celular, abri o gravador de voz e mostrei a ela o nome do arquivo, depoimento final MP3. Agora vou contar a história, disse, do meu jeito. Nessa noite voltei para casa e sentei no sofá, o mesmo onde ele costumava rir ao telefone, achando que eu não entendia nada. Peguei um caderno novo e comecei a escrever. Durante 10 anos vivi ao lado de um homem que acreditava dominar o mundo. O que ele nunca soube é que enquanto ele falava, eu aprendia o idioma da verdade. Fechei o caderno e olhei o relógio, o mesmo tic-tac de sempre, mas dessa vez não parecia contagem regressiva, parecia libertação. Porque agora cada segundo era meu. E em algum lugar entre a queda dele e o meu recomeço, percebi algo simples e poderoso. A justiça não é barulhenta. Ela é paciente e meticulosa e chega no tempo exato, como um relógio, o relógio da verdade. Dizem que a queda de um homem poderoso nunca é súbita, ela começa devagar como uma rachadura invisível que cresce até o edifício inteiro desabar. Eu vi isso acontecer com Marcelo dia após dia. O império dele não ruiu por causa de um escândalo, mas pelo peso do próprio ego. 2 meses depois da sentença, as notícias começaram a se espalhar. Primeiro, uma nota discreta no jornal local. Empresário investigado por fraude fiscal e adulteração de documentos. Depois, blogs de negócios começaram a publicar detalhes e logo o nome dele estava em todas as manchetes. Marcelo sempre adorou ver o nome estampado nas revistas, mas dessa vez ele aparecia ao lado de palavras que nunca imaginou: crime, corrupção, prisão preventiva. Eu lia as manchetes em silêncio tomando meu café. Não por prazer, mas por constatação. O universo, enfim, fazia o que sempre faz, devolvia. Os bens começaram a ser bloqueados. O escritório foi fechado, os funcionários dispensados. E o que antes era orgulho, os carros, os relógios, o apartamento de luxo virou símbolo de vergonha. Uma manhã, vi 2 oficiais retirando caixas da empresa. Marcelo assistia da calçada pálido, as mãos nos bolsos, a postura quebrada. Não havia mais sorrisos de político, nem piadas de superioridade. Só o silêncio do homem que finalmente percebeu que não controlava mais nada. Nesse mesmo período, recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa. A voz do outro lado tremia. Helena, eu só queria pedir desculpas. Eu não sabia que ele... Interrompi com gentileza. Vanessa, você sabia. Só escolheu não ver. Silêncio. Depois ela chorou. Eu perdi tudo. Pensei por um instante e respondi. Não, você só perdeu o que nunca foi seu. E desliguei. Marcelo tentou contato algumas vezes. Mensagens curtas, sem orgulho, mas ainda manipuladoras. Podemos conversar? Você ganhou o que mais quer? Eu nunca respondi, porque não havia mais nada a dizer. Ele queria um diálogo, mas o diálogo só existe quando há respeito, e isso ele nunca soube oferecer. Certa noite, Andrea me ligou com uma voz contida, quase solene. Helena! Saiu o mandado. Por um segundo não entendi. Mandado. De prisão. A Receita concluiu o inquérito. Ele vai ser preso preventivamente amanhã cedo.
Fiquei em silêncio. Não senti alegria, nem alívio. Apenas um vazio calmo, uma aceitação profunda de que a história havia chegado ao ponto final da queda. Na manhã seguinte, o sol ainda nem tinha nascido quando bateram à porta da casa antiga, a que ainda estava no nome dele. 3 carros pretos pararam na rua. Os vizinhos curiosos abriram cortinas. Os agentes federais entraram com profissionalismo frio. Marcelo desceu as escadas em silêncio, o rosto abatido, vestindo o mesmo terno que usava nos jantares de gala. As mãos dele tremiam quando colocaram as algemas. "O senhor tem direito de permanecer calado", disse o agente. E pela primeira vez em 10 anos ele realmente ficou calado. Eu não estava lá. Andréa me contou depois no escritório. Foi rápido. Ele não resistiu. Assenti olhando pela janela. "Nenhum deles resiste quando a verdade chega", murmurei. Ela se recostou na cadeira. "O Ministério Público deve oferecer denúncia formal ainda este mês." E depois perguntei. "Depois, vem o julgamento, mas você não precisa estar presente." Sorri. "Estarei, só que de outro jeito." No dia seguinte, as manchetes estouraram como fogos. Marcelo Duarte é preso em operação da Receita e Polícia Federal. Empresário acusado de fraude milionária e falsificação. A esposa que revelou tudo. Minha foto, tirada sem consentimento, apareceu ao lado das matérias. Na legenda, professora de literatura que desmascarou o esquema de corrupção. Não era a fama que eu queria, mas estranhamente aquela exposição não me assustou. Porque pela primeira vez eu era reconhecida, não por ser a mulher de, mas por ser a mulher que... A vida depois disso foi voltando ao lugar, um novo lugar. Vendi a antiga casa, reformei o apartamento pequeno que herdei dos meus pais e voltei a dar aulas em tempo integral. Nas manhãs preparava o café e revisava provas. À tarde escrevia. Um livro começou a nascer quase sem eu perceber. Chamava-se O Brinde. Era sobre uma mulher que passou 10 anos sendo invisível até decidir se tornar a própria testemunha. Um dia, ao sair da faculdade, encontrei um envelope embaixo do limpador do carro. Dentro, uma carta com a caligrafia dele. "Helena, espero que esteja feliz. Não consigo entender por que precisou me destruir. Eu te dei tudo. Talvez um dia você perceba que exagerou. Marcelo." Li até o fim, dobrei o papel e o joguei numa lixeira próxima. Ele ainda não entendia. Não fui eu quem o destruiu. Foram as mentiras dele acumuladas sufocando até o ar que respirava. Às vezes à noite penso em tudo que aconteceu. No restaurante, nas algemas, no olhar dele, quando percebeu que o jogo acabou. Não por prazer, mas por memória. Porque esquecer seria negar a história, e eu aprendi que a memória também é justiça. Certa tarde, dei aula sobre o Primo Basílio de Eça de Queiroz. Expliquei aos alunos que as tragédias mais profundas não vêm de monstros, mas de pessoas comuns, cegas pelo próprio ego. Uma aluna levantou a mão e perguntou: "Professora, a senhora acredita em vingança?" Sorri. "Acredito em consequência. A vingança é só o nome poético que damos quando a justiça chega tarde." Ela anotou em silêncio, e eu senti que de algum modo a lição era para mim também. Marcelo continuou preso aguardando o julgamento. Suas empresas faliram, os antigos parceiros desapareceram. Os jornais que antes o exaltavam, agora o tratavam como símbolo da decadência moral dos homens intocáveis. E entre uma notícia e outra, eu respirava. Não com euforia, mas com leveza. A leveza de quem finalmente saiu debaixo da sombra. Numa noite de sábado, sentei na varanda com uma taça de vinho. O mesmo vinho que ele costumava brindar. Olhei o céu limpo, as luzes da cidade e pensei. Ele sempre precisou que todos vissem o poder dele. Eu só precisei que ele visse o que perdeu. Levantei a taça e murmurei ao silêncio, porque no fim foi ele quem me salvou. A história dele estava acabando, a minha começando, e a verdadeira surpresa, aquela que ele nunca entenderia, era simples. Eu não precisei destruí-lo. Ele se destruiu sozinho. O tempo passou. 3 meses depois, 6.
Quando dei por mim, já fazia 1 ano desde o jantar que mudou tudo. A cada estação, algo dentro de mim se reorganizava como se aos poucos eu voltasse a caber em mim mesma. Marcelo continuava preso aguardando julgamento. Os jornais já não falavam tanto dele, e as pessoas aos poucos pararam de me olhar com aquela curiosidade silenciosa que mistura pena e admiração. A cidade seguiu em frente, e eu também. Voltei à universidade onde comecei a lecionar anos atrás, agora como professora efetiva. A primeira aula que ministrei foi sobre Dom Casmurro Ironia, ou destino, não sei. Enquanto falava de ciúme, manipulação e poder, percebi o quanto o estudo das histórias sempre me ajudou a sobreviver às minhas próprias. Entre um parágrafo e outro, encontrei no olhar dos alunos algo que há muito tempo não via a respeito, e de repente percebi que era isso que sempre me faltou no casamento, não amor, mas respeito. Nos intervalos, comecei a me dedicar a outro projeto, um grupo de apoio e educação financeira para mulheres. Batizei o projeto de Mulheres em Conta. A ideia nasceu de uma conversa com Andréia numa tarde de domingo. Você devia escrever um livro, ela sugeriu. Talvez um manual, brinquei. Como sobreviver a um marido que te subestima. Rimos. Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Passei noites escrevendo, reunindo o que aprendi sobre contratos em dependência e, principalmente, sobre não assinar nada nem emocionalmente sem ler as entrelinhas. O livro saiu meses depois. Entrelinhas, o que as mulheres precisam saber sobre dinheiro e poder. A editora esperava vender pouco, mas na primeira semana todas as cópias esgotaram. Um dia recebi uma mensagem inesperada. Era de Vanessa. Ela dizia que estava frequentando um curso técnico tentando recomeçar e que meu livro tinha sido indicado por uma professora. No final da mensagem escreveu: "Obrigada por não me odiar e por me ensinar mesmo sem querer. Li devagar e pela primeira vez não senti repulsa. A raiva havia se transformado em distância e a distância em compreensão. Porque o perdão, descobri, não é um presente para quem nos feriu. É o ato silencioso de deixar de carregar o peso do outro." Certa manhã, voltei ao restaurante Solar das Magnólias. Sozinha. Sentei na mesma mesa, pedi um café e uma fatia de bolo. O garçom, o mesmo de antes, pareceu me reconhecer, mas não disse nada. O salão estava vazio. Nenhum brinde, nenhuma música, apenas o som da chuva fina do lado de fora. Olhei para o espelho grande na parede e vi meu reflexo mais maduro, mais firme. Não havia tristeza, apenas um tipo raro de paz. Enquanto esperava a conta, o garçom colocou sobre a mesa uma taça de champanhe. É cortesia da casa professora Helena, em homenagem ao seu livro. Sorri. Peguei a taça, levantei-a discretamente e murmurei para mim mesma, aos 10 anos que me ensinaram o valor do silêncio. E bebi. Mais tarde, na saída, o sol começava a abrir entre as nuvens. As gotas de chuva nas vidraças refletiam a luz e, por um instante, tudo pareceu limpo. E eu pensei, talvez seja isso que a vida faz quando a verdade finalmente chega. Ela limpa o ar. De volta à rua, abri o celular e vi uma mensagem nova. Era de um número desconhecido, mas o texto era curto. O julgamento terminou. Condenado a 8 anos. Ele pediu para te dizer que agora entende. Por um momento fiquei parada. O coração não acelerou. Não houve raiva nem triunfo. Apenas um pensamento calmo demorou, mas ele finalmente aprendeu. Guardei o telefone e continuei andando. Não olhei para trás. À noite, sentei na varanda do meu apartamento e comecei a escrever de novo, não sobre Marcelo, mas sobre as mulheres que vieram me procurar depois da publicação do livro. Elas contavam histórias diferentes, mas com o mesmo refrão, homens que confundiram amor com domínio e mulheres que aprenderam a se reconstruir no silêncio. E foi ali, entre uma frase e outra, que percebi o que realmente era a verdadeira surpresa. Não foi vê-lo algemado, nem vencer no tribunal. Foi descobrir que eu não precisava de vingança para me sentir livre. A vida cuidou do resto. Agora, quando alguém me pergunta o que aprendi com tudo isso, eu respondo:
Aprendi que a justiça não tem pressa, mas nunca se perde, que o silêncio é uma arma, mas também uma ponte, e que ninguém pode tirar de uma mulher o que ela conquista quando volta a se escutar. Fecho o caderno, apago a luz e deixo o vento entrar. A cidade lá fora respira comigo, e eu penso com um sorriso discreto. O tempo, no fim, sempre foi o meu aliado. Porque a verdadeira surpresa não foi o que aconteceu com ele, foi o que aconteceu comigo. Eu sobrevivi, e dessa vez sem precisar fingir. Se você ouviu essa história até o fim, respire fundo. Talvez ela tenha lembrado algo da sua própria vida. Compartilhe com alguém que precise se lembrar de que o silêncio também é força. E se quiser ouvir mais histórias como essa, histórias de dor, coragem e recomeço, inscreva-se no canal. A cada história contada, uma mulher se liberta um pouco mais.